Fala, tudo bem, gente? Hoje tô gravando um vídeo diferente, não é no rio, não é no lago, não é no pesqueiro. Hoje eu vou começar uma saga diferente falando sobre equipamentos de pesqueiro. E o primeiro que eu vou começar é sobre a boia cevadeira. Como muita gente, eu não sei se muita gente sabe, a boia cevadeira, ela é uma boia normal que você coloca um determinado item aqui dentro e ela sai para fora quando você encosta na água. Você usa isso geralmente para pescarias de tambas ou peixes de superfície, mas não utiliza isso para pescaria de pirarara, pintado, esses peixes mais de couro, peixe que come mais carne. Porque quando aqui é uma boia cevadeira, ela é mais propícia para colocar ração. Ração atrai os tambaquis e eles começam a comer na superfície. Geralmente você utiliza isso em pesqueiros. Nunca vi alguém utilizar isso em rio, lago perto assim. Geralmente usam muito isso em pesqueiros, tipo Clube Pescar, Sem Spin, Recanto Pirarucu. É, ele é acompanhado, geralmente você utiliza isso como? Com ou uma ração direto no anzol ou uma coisa chamada de antena. O que é antena? Antena, eu tenho com ela aqui. Antena é uma imitação de uma raçãozinha. Isso daqui fica beirando as rações que a boia cevadeira solta, que fazem com que o peixe se atrai. Muita gente fala sobre por que não tá pegando. Tem vários motivos de você não estar pegando com a boia cevadeira. Primeiro deles é você estar usando uma linha muito chamativa. Muita gente utiliza boia cevadeira do jeito errado, utilizando linhas verdes, vermelhas, cores muito chamativas. Você geralmente utiliza essas linhas transparentes, aonde você não vai ver o peixe comer na superfície. O peixe não vai ver que tem uma linha ali, ele vai comer com muito mais facilidade. E uma coisa que é muito importante falar, que é sempre expressamente proibido você utilizar farpa em pesqueiros. Então, lembre-se de sempre conferir antes de você utilizar uma raçãozinha ou antena dentro da água em pesqueiro, sempre amasse a farpa, pois isso machuca muito o peixe e facilita demais na hora da soltura. E uma que eu vejo muita gente fazer errado é utilizar a boia cevadeira com salsichas, mortandelas, para tentar pescar peixes de couro. Como eu te falei, isso daqui utiliza mais para pescarias de tamba. Não utiliza boia cevadeira para pescarias de peixes de couro, peixes de fundo. Uma coisa muito importante, tem outros modelos de boia cevadeira, como de outras cores. A cor que eu mais gosto de usar é a verde mais para amarelo, porque eu consigo ver ela muito mais de longe. E outra coisa que eu tenho uma dica para dar para vocês, sempre que você vai pescar de boia cevadeira, usa um snap na ponta. Nunca amarre ela diretamente no anzol, porque facilita muito mais a hora que você for trocar o equipamento. Eu sempre utilizo com um chicotinho de mais ou menos 1 metro e coloco direto na antena. Eu nunca utilizei ração com anzol. Eu vou falar mais sobre próximos vídeos, mas tem um tipo disso para pescarias de peixes de couro, que se chama cevadela. Você coloca a mortandela aqui dentro e ela vai cair lá embaixo. E também tem o rocket, que você remessa antes de você colocar no anzol, porque ele vai descer a mortandela dentro da água. Então, isso daqui é mais para pescarias de ração. A ração vai subir, a ração vai se espalhar direto com a anteninha vai ficar junto com a ração. E aí o peixe do tambaqui vai vir, ele vai bocanhar de uma vez. Então eu vou fazer mais sagas sobre boias, anzóis,
coisas para utilizar em pesqueiro. Esse daqui é a primeira parte que eu vou fazer. É um videozinho bem rápido, só explicando como você utiliza a boia cevadeira. E eu vou sempre explicar. Geralmente não se usa boia cevadeira durante a noite, porque os tambaquis não estão muito ativos e não ficam muito na superfície. Eu recomendo você ter sempre isso no seu equipamento, quando você vai pescar em pesqueiros. O pesqueiro da sua região pode ser até, tem gente que até pesca com tilápia com isso daqui, porque a tilápia também ela vai muito na superfície. Então, eu sempre recomendo que você tenha um desse para pescaria de tamba. Sempre para tamba. Não tente achar que você... Pode ser que pegue, mas não tente achar que boia cevadeira vai atrair pirararas, pirarucus, pintados, surubim. Não tenta achar que isso vai atrair, porque não atrai. Pode ser que atrai se o pesqueiro ou local geralmente só alimenta com ração. Pode ser que venha, mas se tiver outros tipos, tilapinhas, cará, eles vão tudo preferir os peixes vivos. E eu faço uma recomendação, que é o que eu falo. Você usa geralmente uma vara mais grossa com uma carretilha para pesqueiro próprio. Eu uso uma Mauri BG, uma Black Tamba, e eu recomendo muito que você sempre tenha isso no seu equipamento, porque é um item essencial para quem gosta de pescar profissional. Isso daqui eu recomendo você comprar pelo menos uma vez se você já tenha ido num pesqueiro. E sempre importante lembrar, não é porque a ração, não é porque o peixe não está comendo que você não tá pegando o peixe. A ração está saindo, o peixe está batendo, mas não pega na sua anteninha. Por quê? Pense que talvez seja a linha, ou que a antena tá com o anzol pouco aparecendo, igual nessa, o anzol tá pouco aparecendo, ou pode ser que você deu um azar, porque o peixe não tá comendo na sua região. Sempre é importante lembrar que quando você coloca a ração aqui dentro, sempre dá uns tapinhas com a vara para a ração toda se espalhar. Porque tem vezes que ocorre que a ração acaba ficando presa e você não sai e você perde tempo à toa. Eu recomendo você utilizar isso em dias quentes, porque quanto que o peixe vai estar mais ativo, os peixes de escama, tambaquis, tambacu. E eu recomendo que você sempre tenha isso na sua tralha de pesca. Se você não tiver isso, eu falo para você, vai diminuir muito mais a chance de você pegar mais peixes. Porque eu falo assim, não é que esse sistema é fácil, não é que o pescador tem que ter sorte para pegar. É você tendo um equipamento bom com como posso dizer, com um pouco de sorte também. Mas eu recomendo você sempre ter isso daqui no seu equipamento de pesca. E eu falo para você leva numa caixinha separada, porque isso ocupa muito espaço. Se você não tem mochila, se você tem aquelas bolsas, não é bolsa, é aqueles, tipo, caixa de ferramenta, você ocupa muito espaço desse. Eu recomendo que você tenha pelo menos umas 3, porque pode ser que você perca, infelizmente, mas pode ser que você perca. E não é caro, é no máximo 25, 30 reais. Eu recomendo, tem até um chumbo aqui embaixo, você pode ver, tem um chumbo aqui embaixo. E ela remessa muito longe. Você não precisa colocar força, ela vai longe sem colocar muita força. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham um bom dia e que da próxima pescaria vocês utilizem a boia cevadeira para pescarias de tambaquis, tambacus. Falou? Foi esse o vídeo.